Queridos, graça e paz, a paz do Senhor, Pastor Felipe aqui, mais uma vez, vamos dar início a esse ciclo de aulas falando sobre libertação, queridos. Muito forte esse ciclo, são algumas apostilas, vou tentar resumir tudo em 6 dias, de segunda a sábado, para a gente fechar. Tá bom? Tudo certinho com você. Hoje o primeiro tópico que vamos falar é quando a libertação começa. E aí, para que a gente fale de libertação, queridos, eu trago esse resumo para você, como eu já fiz um resumo ali, nesse vídeo acima que eu coloquei, foi quase uma aula, né? Falando sobre opressão, obsessão e falando também sobre possessão, né? Os ciclos de opressões que existem. Mas libertação não é só esse ciclo, né, queridos? Libertação é muito mais além do que a gente imagina. Mas esse ciclo, ele é um ciclo linkado à libertação. E aí, vamos hoje tratar como ela começa, onde ela inicia e o porquê ela inicia. E aí, a gente vai aqui, hoje, abrir uma vertente. Possa ser que esse vídeo alcance 20 minutos hoje, queridos, mas é necessário, tá bom? Mas na hora que eu converter, eu vou converter bem básico ali para caber no teu telefone. Mas eu vou me ater a todos os detalhes que essa apostila ela traz para a gente aqui nesse ensinamento. E a dúvida que você tiver, você pode estar colocando aí. Amém? Livro base hoje, Salmo 18, no verso de número 18, no número do número 18, tá? Vai dizer assim: quando nos conhecemos melhor, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Ou seja, o salmista está conversando com Deus, consequentemente o Espírito. Ele vai dizer que quando há um conhecimento, quando Deus passa a nos conhecer, ele vai nos levar para um lugar especial. E se ele vai nos levar para um lugar especial, porque ele está nos tirando de um lugar de trevas. É assim, queridos, a gente sai de um ambiente de trevas para entrar nesse ambiente espaçoso, mais agradável. Mas, por determinadas situações, a gente às vezes vai retornar para o lugar de trevas de novo. Então, acontecem algumas eventualidades, alguns problemas, que vai fazer que a gente entre para o lugar de trevas novamente. Mas ele quer nos levar por esse lugar espaçoso, ele quer nos livrar, porque ele se agradou de nós. O salmista vai declarar isso. Vamos entrar aqui, eu vou fazer algumas leituras, fiz algumas marcações aqui, e vou fazer algumas leituras hoje pautadas nesse ensinamento. Olha que interessante que essa apostila vai iniciar. O processo de libertação passa por enfrentamento direto das nossas fortalezas. Querido, isso aqui é muito forte. É muito forte, e eu quero me ater muito a esse primeiro tópico aqui. Vai dizer, as nossas fraquezas é nas nossas fraquezas que nos tornamos mais suscetíveis e tentados pelo espírito demoníaco. A libertação inicia onde, queridos? Ela inicia com a guerra pelas nossas fortalezas. Ela não vai iniciar externamente. Isso aqui vai ficar claro. Eu quero que isso aqui fique claro com você. Ela não inicia uma operação externa. O que é externa? O Senhor vai guerrear em teu redor para quebrar o... Não. A libertação começa internamente, com as nossas fortalezas. Ela vai quebrando as nossas fortalezas. Poxa, pastor, que fortalezas são essas? Como assim? Eu me preparei todo para guerrear e ela vai destruir isso, ela vai destruir as fortalezas que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ela vai criando para se defender da própria libertação. Meu Deus, isso aqui já é conflitante demais. Como assim? Ela vai criar um caminho para combater o que a minha mente criou para taxar o pecado, para taxar um processo que você está passando como coisa pequena.
Coisa pequena, não, eu posso fazer, eu posso continuar fazendo. Quero dar um exemplo aqui para você. Eu conheci uma pessoa que ela era crente, mas acendia vela para os anjos da guarda. Isso era que a mente dela criou, ela não tinha ensinamento da palavra. E ela ia lá, acendia a velhinha. Acendia para o santo lá, porque o anjo da guarda, mas minha filha, você quanto tempo você é na igreja? Mas pastor, mas é um costume. Aquela defesa ali precisava ser quebrada, e ela precisava ser liberta. Graças a Deus ela foi liberta. Outra coisa, superstiçãozinha boba, eu vou entrar nessas defesas minúsculas. A pessoa ia lá, fazia todo dia 31 uma superstição com lentilha, porque lentilha dava certo, dava dinheiro. Queridos, era uma defesa que a mente criou para ficar tudo. É o jeitinho que o corpo dá para você ficar acomodado com a sua depressão, com a sua tristeza, com a sua ansiedade. O que a libertação vai fazer? Ela vai quebrar essa defesa. Ela vai lutar contra isso. Quando você não quer mais sair da sua casa, quando você não quer mais sair do seu quarto, quando você quer desistir da igreja, desistir de tudo, abandonar, ela vai dar um jeitinho. A mente vai dar um jeitinho, fica aqui mesmo, que aqui tá bom, não sei o que. Aí a libertação começa. Lança a primeira, lança assim. Mas como ela começa, queridos? É sempre com uma palavra-chave. É sempre com algo que é lançado positivo. Ou uma ministração, um louvor, ou uma profecia, ou alguém que vem me dar um abraço aqui, ou um culto preparado específico para te tirar daquele transe que você está bloqueado. Você vai no culto, de repente você, consegue entender. Você submete-se ao Senhor. Você resiste às fortalezas malignas. Você desarma sua mente, desarma seu coração. E aí a libertação ali começa. Ela começa internamente combatendo as nossas defesas. E automaticamente a libertação começa já a fazer as suas próprias defesas. Para eliminar as defesas que nós criamos. O nosso problema, para não deixar a libertação acontecer, é que ainda ficamos fincados nas nossas defesas mentais, achando que é certo e o errado tem algum ponto. Nem pensar, queridos. Errado, certo é certo. Comunhão com Deus passa de todos os limites possíveis. Enfrentamento é algo que está prevalecido na nossa raiz. Temos que enfrentar. E a libertação não vai acontecer se não tiver enfrentamento com aquilo que eu acho que é certo e errado. Mas eu me chateei, pastor. Eu me magoei, me magoaram, me feriram. A ferida foi grande. A chateação foi grande. Fui colocado para trás, fui tratado com falta de respeito. Aí sabe o que acontece a mente? Não, a partir de agora tu não faz mais, não é para meter mais a mão, tu não vai ajudar, você não vai estar nesse local, você não vai estar nesse lugar, você não vai dar mais carinho, você não vai dar mais afeto, você não vai mais dar amor, você agora vai ser uma pessoa seca, você agora vai ser uma pessoa assim assado, você vai ser uma pessoa que não vai dar mais a cara a tapa, você vai ser uma pessoa... Isso é os bloqueios da mente. A mente está dizendo para você agora, você vai ficar quietinha, vai se separar desses problemas, você vai se esconder, porque agora eles vão ter que dar valor para você. Você saiu prejudicado dessa história. Você saiu prejudicado. Não adiantou de nada. Essas defesas que a mente criou, não adiantou de nada. Só piorou. Só piorou. E aí a libertação, ela começa. Entrar e enfraquecer. Enfraquecer isso. E você vê, meu irmão, se eu não desse atenção para isso, se eu entendesse que essa mágoa me feriu, mas eu ia lutar, eu já estava avançando mais e mais. Queridos, vamos ter aflição, vamos ter mágoa. Quem está falando com você aqui teve mágoa, muitas mágoas, muitas traições. Como eu fui traído na minha vida, como se eu fosse parar aqui a conversar com você de níveis de traições, queridos, muitas traições eu passei no meu trabalho, na igreja, muitas.
Mas eu prevaleci, venci. Eu sou exemplo, eu venci. E vou ter mais, porque só está começando, porque a vida é assim, as aflições vão vir, Satanás vai tentar frustrar. Mas a gente vai vencer, queridos. O segredo é deixar a libertação iniciar. Se desfazer dos pensamentos em que eu acho que são pensamentos que vai me... Novamente, para ela acontecer, você precisa estar presente com o Espírito Santo, deixando ele te levar para esse lugar espaçoso. Lembra do ponto de referência? Você volta nele. Deixa você fazer um ponto de referência para que ele possa estar o tempo todo vindo na sua casa, do seu lar. Isaías 38, verso 16 vai dizer assim: o Senhor, por essas disposições, ó, tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. É por causa da disposição de Deus, é por causa de uma vontade de Deus, queridos, que a gente vai conseguindo alcançar resultados maiores. Olha um outro ensinamento que a apostila vai passar aqui. Muitas das vezes acusamos alguém ou alguma situação pelos nossos insucessos e as nossas incapacidades. Olha, procurar culpados é um dos enganos que cometem. Por mais que tenha traumas, seja infância, adolescente ou qualquer outra fase, seja por causa de relacionamento mal sucedido, mais rigoroso, enfim, nada é motivo para justificar e não a realização dos projetos de Deus na sua vida. A gente já fala de traumas mais à frente. Mas isso aqui é um ensinamento muito grande. Temos situações aí que acontecem, e eu tenho um exemplo aqui, queridos, que está assistindo essa aula comigo, que acontece porque lá atrás um ente da família causou impacto negativo. E aí esse ente negativo, esse ente familiar, criou esse impacto até hoje. E até hoje esse impacto. Só que a pessoa, ela não pode se apoiar nessas justificativas. Porque a luta agora é dela. Agora é sua. Não é porque, queridos, e é forte isso aqui, não é porque você foi abusado na sua infância. Queridos, eu vou confessar algo para vocês, só minha esposa sabe. Eu passei por um abuso na minha infância. Mas isso é uma outra situação, eu posso contar. Não vou entrar no detalhe aqui, porque eu superei isso. Eu passei por traumas na minha infância, terríveis. Traumas terríveis, queridos. Quando eu tinha a idade da minha filha hoje. E hoje eu protejo e blindo minha filha, meus filhos. Eu sou muito rigoroso com eles no andar, no sair. Quero o tempo todo saber o que está acontecendo. Porque eu passei por traumas terríveis. Vivia muito na rua, queridos. Mas passei por trauma na minha casa, na minha família. Muito, muito difícil. Mas superei, querido. Isso não me parou. Eu senti na minha dura pele, na minha dura carne. Eu vi o mal na minha frente, queridos. Vi o mal na minha frente. Quando eu olho histórias hoje, queridos, de mãe, pai que mata padrasto, madrasto, que mata filho, igual aquela Jatobá, a família Jatobá que jogou a criança do... Quando eu vi aquilo ali, queridos, eu me conectei naquela história, porque eu sofri, queridos. Eu sofri. Tive uma infância boa de criação, mas umas fases muito ruins. Sofri, queridos. Mas isso não me parou, isso não me frustrou. E outra coisa, isso não vem para me frustrar. Eu superei isso. Eu superei esses conflitos. E eu não criei defesa deles. Não, eu estou assim porque lá no passado eu tive uma situação assim. Queridos, não culpe ninguém que lhe causou mal pela situação que você está hoje. Não. Apresente essa situação ao Senhor. O Senhor lá atrás tem uma ferida.
E eu preciso que o Senhor vá lá atrás e cure essa ferida para mim, para ela não vir de lembrança, para ela não causar impacto na minha vida. As nossas insatisfações não tem que ter culpado, ela tem que ser superada, queridos. A libertação acontece quando eu supero as minhas insatisfações, os meus delitos, as minhas encrencas, os problemas que eu causei, quando eu encaro de frente com toda a pouca força que eu tenho. Com toda a pouca força. Eu costumo dizer, e ontem eu falei isso com o pastor da minha igreja, pastor Elias. Eu falei, pastor, quando a gente não consegue vencer de primeiro, a gente vai enfraquecendo o inimigo ao enfraquecimento. Quando você não vence de primeira, você tem que enfraquecer ele. E como você enfraquece, é você tirando o prazer dele, tirando o acesso dele, você tirando a entrada dele, fechando uma, fechando duas, fecha três. E como você faz isso? Atacando fogo, orando fervorosamente, colocando a mão na cabeça, repreendendo. Senhor, bom dia. Mas eu repreendo hoje esse pensamento, essa vontade, isso que tenta tomar minha vida. Você enfraquece assim, queridos. É desse jeito que você vai vencer. O Senhor, olha que vai dizer, a apostila vai dizer, Deus esquadrinha nossa alma e permite que com isso sejamos mais conhecedores de nós mesmos. Nesse processo de autoconhecimento, vamos obtendo libertação de cadeia e fortalecendo no Cristo. Quando você reconhece, queridos, que há uma debilidade, que há uma dificuldade, quando você reconhece que você é o causador, que você reconhece que você é o que está alimentando, quando você reconhece que você que foi lá e pim, abriu a porta, quando você reconhece que foi você que convidou, entra aqui, quando você reconhece que foi você que abriu a janela, que quando você reconhece que os seus olhos viram coisas que não eram para ver, suas mãos tocaram em coisa que não era para ver, seus lábios falaram coisa que não era para falar, seus ouvidos ouviram coisas que não era para ouvir. Quando vocês passam por isso, vocês têm que reconhecer que foram vocês que causaram este problema. E que quando vocês reconhecem que vocês que causaram esse problema, vocês têm que fazer o quê? Eu vou encarar esse problema de frente. A libertação começa com um encara. É igual uma luta de boxe, queridos. Você vai encarar e nem sempre você vai ganhar. Vai ter rounds que você vai perder. Vai ter rounds que você vai até apagar. Vai ter rounds que você vai sentir mais dor. Mas enquanto não soar o guingo lá, enquanto o juiz falar, acabou, você ainda está de pé no ringue. Arabando Yasébia. Anarácia. Enquanto tu tiver força, tu tá de pé ainda. E o Senhor quer te ver de pé, queridos. Você sabe por quê? Ele que esquadrinha a sua alma. É Ele que esquadrinha a sua mente, queridos. Ele sabe a força que tu tem. Nem sempre, eu quero te estimular hoje, nem sempre uma queda, duas quedas, vai te fazer incapaz. Deus, ele vai nos permitir cair algumas vezes na vida, para fazer com que reconhecemos Ele. Não é a vontade de Deus fazer você pecar, queridos. Mas de vez em quando Ele vai ver, opa, precisa entender, ela precisa entender, ele precisa entender que eu sou o Deus da vida dele. Mateus capítulo 5, verso 39 vai dizer, eu porém vos digo, que não resistam ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça outra face. Você vai apanhar, queridos. Vai ter momentos de derrota, sim. Eu não quero ser hipócrita, você é vitorioso. Vai ter momentos de infelicidade,
de tristeza, de mágoa. Vai ter momentos em que você vai pensar largar tudo. Vai ter momentos que você vai se esconder numa caverna. Vai ter sim. Mas é momentos, pá, não é estadia, graça, não é estadia, não é sentimento de dono, tu não vai se sentir dono daquela caverna, a caverna é minha agora, e acabou, não! Tu só vai passar um pouquinho lá, mas tu vai lá ganhar força. Graça, você vai lá ganhar força, Efésios capítulo 4, verso 2, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A libertação é determinada por fraqueza e pecados, mas é tempo momentâneo, até você reconhecer e combater. Primeiro combate, querido, segundo combate, terceiro combate, quarto, vai até o quanto ringue, vai até o ringue 15, então round 15, então vai, ainda tô de pé, só preciso dar um soco, só preciso, vem. Aí começa a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí o gongo bate. Pam, pam. Você saiu vitorioso. De uma guerra que tu estava quase perdendo. Por causa de um soco. Pá, você conseguiu um caminho. Você conseguiu vencer. É isso que o Senhor quer da tua vida. Nessa primeira aula, queridos. Nesta primeira aula, queridos, você vai entender, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade de Cristo, mas também a verdade sua, das suas limitações. As verdades que foi você que é culpado, não é sua mãe, não é seu pai, não é sua tia, não é sua avó, não é seu irmão, não é o trauma, não é a dor, isso é situações que acontecem, infelizmente. Mas é agora você, é a sua força, queridos. E eu quero amanhã, queridos, tratar com você sobre os agir de Deus nas tentativas, queridos. Hoje eu tratei com você sobre libertação. Eu tratei com você, querido, sobre o agir, o teu agir, quando ela começa. E por que ela começa? Ela precisa começar porque você está em trevas. Acho que você precisa aceitar. E eu estou olhando aqui nos seus olhos porque eu preciso fazer com que você entenda que ela só vai começar quando você reconhecer. Quando você reconhecer que é você que tem que enfrentar ela. Que enfrentar esses medos, esses pecados, essas confusões, essas opressões, é você. E aí a gente vai conhecer um pouco mais desses delitos aí. Quem é o causador realmente desses delitos. A gente vai conhecer um pouco mais a partir de amanhã. Hoje eu quero que você fique com essa palavra. Quero dizer para você que eu senti a presença do Espírito aqui através dessa aula. E eu ganhei uma força de Deus aqui, queridos, hoje. Eu sei que você está ganhando. Você que assistir esse vídeo, você vai estar recebendo essa força de Deus. Deus abençoe. Semana de vitória para você e até amanhã nesse horário.